Olá, boa noite pessoal, de volta aqui com mais uma série de vídeos explicando aí parâmetros dos robôs, né? Então aqui a partir de agora eu tenho uma novidade bem interessante aí para as pessoas. Já fazia um tempo que eu não postava nenhum vídeo porque eu estava me concentrando aqui em produzir uma série de outros robôs, outras funcionalidades para que a gente pudesse trabalhar com um conceito diferente do que eu estava pensando em trabalhar. A ideia inicial antigamente era eu ter um robô e trabalhar com esse único robô. Mas a partir deste robô foram surgindo outras e outras e outras ideias e eu acabei fazendo outros e outros e outros robôs, tá bom? Então o robô que vocês conhecem aqui normalmente, antigamente era esse classe 5, tá? É um robô que ele opera pelo distanciamento da média, então dá um tiro de distância, se afasta uma determinada distância ou para baixo ou para cima da média, e aí o robô entra contra a operação. Esse robô, ele faz isso, tá? E a partir desse momento, eu comecei a pensar em outras formas, né? O que eu poderia fazer para entrar com mais qualidade nas operações, né? Num determinado dia, eu fiz um vídeo explicando para vocês qual seria a melhor forma para a gente se preparar para uma semana que iria começar. E eu disse a vocês, eu vou colocar numa tela grande aqui, eu disse a vocês que o mais interessante era fazer o seguinte, era a gente voltar para outros dias, né, e verificar, por exemplo, qual a distância que as pernas de alta ou as pernas de baixa estavam dando, né, e que as nossas entradas elas deveriam suportar, por exemplo, nesse caso aqui, para o dólar, né, deveriam suportar aí uma distância aí de, estou aqui com 19 pontos, né, uma distância de 19 pontos aqui, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, não adianta eu colocar um robô para ele entrar aqui, por exemplo, no comecinho dessa queda, se a gente sabe que o mercado está fazendo uma perna muito maior do que a nossa entrada. Então, é a gente entrar aqui para ser rapidamente estopado, se a gente não souber, se a gente não se programar para isso, né? Então, aí eu fiquei pensando, eu falei assim, pô, isso aqui ao invés de eu ficar pensando nisso, dá pra gente pensar aí em fazer um robô pensando nisso, né? Então, eu tive a ideia de produzir um outro robô a partir dessa entrada, que é o robô classe X, tá? O que esse robô classe X faz? Só para rapidamente aqui. Ele o esqueleto dele é exatamente igual ao esqueleto dos outros robôs, tá? Tem horários, os horários de proteção, horário de configuração de entrada, de saída e tudo mais, né? Controle de médias móveis, tudo mais, tá ok? A única diferença desse daqui, ele está aqui, ó, né? Em alguns pontos aqui, baseados nisso daqui. Novo parâmetro de entrada, tá? Então, o que eu... novo parâmetro de entrada e aqui o tempo máximo para permitir a entrada. Então, o que esse robô faz? Este robô, ele faz o seguinte, ele pega, a partir do momento em que o preço cruzou ou de baixo para cima ou de cima para baixo da média móvel que você escolher trabalhar, então ele vai pegar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, né? Deixa eu voltar aqui para cima para colocar aqui, ó. Então aqui, ele vai, a partir desse momento, ele vai capturar, então, este momento em que existiu o cruzamento de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Então, no caso aqui, ele cruzou de baixo para cima, e aí, só que logo a seguir ele cruzou de cima para baixo. Então, neste momento aqui, ele vai capturar este momento aqui deste cruzamento, este horário deste cruzamento. E a partir deste horário, usando as setagens que tem aqui, ele vai esperar 20 minutos, tá ok? Ele vai esperar aqui na setagem 20 minutos para que o preço atinja uma distância de 12 pontos da média, tá ok? Então é isso que esse robô faz. Se o preço se distanciar, por exemplo, neste caso aqui, ele se distanciou 19 pontos, então ele entraria aqui, né, mais ou menos, né, ó. Entraria aqui, mais ou menos, tá? Ele entraria aqui, colocaria provavelmente um aumento de posição e sairia no lucro aqui neste ponto aqui, tá?
Se ele não alcança estes 12 pontos, ele zera o contador de tempo e a partir desse instante ele captura uma nova referência em relação a onde o preço está e a média móvel está. E aí ele começa a fazer de novo uma contagem. Espera mais 20 minutos e se o preço se distanciar 20 pontos da média, ele entra na operação, tá bom? Então, é isso que esse robô faz, tá? Eu deixei mais ou menos aqui preparado, né? Então, vamos lá. Bom, então o que ele está fazendo aqui? Eu vou apertar a barra de espaço só para vocês entenderem aqui. Neste momento, se vocês olharem aqui a distância da média, ele está a 6,10 de distância da média. Só que desde as 9 horas da manhã, quando ele começou a fazer, o robô começou a ser rodado, ele está a 14 pontos de distância. Por que ele não entrou na operação aqui? Porque o horário inicial nos parâmetros não está configurado para que ele entre na operação às 9h04. Eu não sei não lembro que horário que está aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Só por curiosidade, tá? Aqui, ó, ele tá para entrar às 9h10. Se a gente tivesse deixado para ele entrar às 9h04, ele estaria entrando aqui. Por quê? Porque neste momento o preço está desde as 9 horas da manhã a 14 pontos de distância. E lá no nossa setagem a gente deixou para 12, tá? Então vou soltar aqui para vocês irem vendo o que está acontecendo, tá? Então, ó, nesse momento aqui, o que aconteceu? Ele entrou na operação. Por quê? Porque o preço não tocou a média móvel de 15, né? E desde as 9 horas não deu 20 minutos desde o horário em que começou aqui, né? Às 9 horas da manhã, ok? Não deu 20 minutos e ele entrou na operação. Por quê? Porque neste instante o preço está a 12 pontos de distância da média, tá ok? Soltei aqui, vamos ver. Então E aí os aumentos de mão, óbvio, né? Você tem que fazer a sua setagem aí de forma e cada vez, percebam o seguinte, que ele cruza para cima e para baixo da média móvel, este horário de referência aqui vai sendo alterado, tá? Esse horário de referência, ele muda, então nesse aqui ele está às 9h36, ele pegou o horário de referência. Tá aqui, ó, entrou na operação, tá vendo? E já saiu da operação, tá? Então, ó, cruza para cima, cruza para baixo, esse horário aqui, o horário de amplitude capturado, vai sendo alterado, tá bom? Então, essa é a ideia do robô. Ele trabalha com uma distância da perna e não simplesmente do tiro que foi dado naquele momento, tá bom? Deixar rodando um pouco mais, né? Aumentei um pouco a velocidade para a gente ver ele rodando um pouco mais aí, né? Tá? Então, é isso que ele vai fazendo. Ele está aqui, o teste dele, ele está usando o contrato novo do dólar, né? Usando cada tique, né? Então, ele pegou e fez uma série de entradas aqui, né? Enfim, acho que o horário aqui, não sei que horário que está aqui, mas me parece que já deve ter, já virou o dia, já está no próximo dia, né? Então, ele é bastante assertivo, esse robô aqui, tá? Porque se você consegue perceber o tamanho das pernas de impulsão que estão sendo trabalhadas nessa semana, é óbvio, né? A gente trabalha com uma estatística, né? Então, não dá para ter 100% de certeza de nada no mercado, porque a gente está falando de renda variável. Só que se a gente consegue perceber que uma perna de impulsão dá X pontos de distância normalmente, isso daí acaba sendo bem interessante para a gente, porque a gente entra um pouco mais bem posicionado nas operações, tá bom? É isso aí por enquanto, tá, gente? Um abraço.